Exatamente. Quando a gente trabalha com seleção, né, com produção de genética, nós temos aí os programas de melhoramento que têm índices, e esses índices são compostos pelas características aí de importância econômica. Entre essas características, a OL, que é a área de olho de lombo, perfeito, e EGS, ou ACAB, né, a DEP de ACAB, que é a DEP de espessura de gordura subcutânea. Essas características, incluindo também dentro dos índices as características de habilidade materna, stayability, relacionadas à produtividade das fêmeas, algumas delas são correlacionadas entre si. Então, se o pecuarista ele trabalha com o índice, ele não consegue entender tão bem todas as características, ele trabalha com o índice, ele vai para um caminho correto. Porém, se ele sabe, se ele tem uma orientação correta para olhar as outras características, dependendo do perfil desse pecuarista, dependendo do que ele procura, se ele faz cria, se ele faz ciclo completo, se ele tem aí uma marca de qualidade de carne, tudo isso deve ser considerado na hora de escolher a sua genética. E essas características, realmente, a área de olho de lombo, por exemplo, está correlacionada com o desempenho em ganho de peso, né? A gente seleciona para OL, a gente está selecionando animais de alto desempenho também. Eles tendem a melhorar o seu desempenho, Tendem certo? a melhorar o seu desempenho. E a área de olho de lombo também está correlacionada, como você falou, com as características de carcaça, né? Com aí o rendimento de desossa, mais ainda do que do rendimento de carcaça. E o acabamento, a espessura de gordura subcutânea, como você falou também, está relacionada com a precocidade sexual. Nós estamos aí, como a gente falou, na era da tecnologia, na era da alta eficiência. E nós conseguimos aí, reduzindo a idade ao primeiro parto, aumentar também a característica de acabamento. Ou seja, os animais, só para dar uma explicaçãozinha rápida aqui, quando eles estão crescendo, os animais, o bovino, ele cresce em ondas de crescimento. O momento que ele entra na puberdade é o momento que ele desacelera a sua curva de crescimento e começa a depositar gordura. Então, por isso que essas características são correlacionadas. O acabamento de gordura, né, a espessura de gordura subcutânea, com a precocidade sexual. Nós reduzimos aí nos últimos 20, 25 anos, de 44 meses de média de idade ao primeiro parto para, em média, 23, 24 meses. Alguns rebanhos nós reduzimos aí mais de 50% essa idade ao primeiro parto, selecionando as fêmeas precoces. E o que isso acarretou? Nós selecionamos também os machos, né, das mesmas safras. Indiretamente, nós selecionamos também os machos. Nós estamos aí encurtando o ciclo de produção em praticamente um ano. Nas fazendas que trabalham com precocidade, que são eficientes nesse sentido, a gente tirou uma categoria de dentro da fazenda, que é a categoria da recria. As fêmeas, elas desmamam e elas já entram no final do ano na estação junto com as suas mães. Olha isso, um ciclo completo com a retirada, algo importante que já gerava um custo, que já era um tempo a mais. Olha quanto isso reduz várias situações. Abate, reduz custos, otimiza a produção. É algo muito racional que a gente usa na pecuária eficiente, né, Ângelo? Exatamente. Você falou aí a palavra-chave, né? Reduz custos, né? O que é impacto econômico você ter um ano a menos do animal na sua fazenda? Um ano a menos desse macho demorar para a sua terminação. As fêmeas, você não ter o custo da recria, né? Essas fêmeas já vão entrar direto para a reprodução, vão produzir um bezerro a mais na sua vida, né? Porque elas vão ter um ano a mais como mães. Então elas emprenham mais cedo, elas te entregam um bezerro a mais, você está economizando em tempo. E você está ganhando ainda mais em tempo, porque você está ganhando em quantidade de bezerros, né? Você está tendo uma categoria a mais, um grupo a mais de fêmeas te entregando um bezerro dentro da fazenda. Então, assim, é uma característica de alto impacto. E isso é melhoramento genético. Há 25 anos atrás, se você falasse que você ia selecionar Nelore para ser precoce, para emprenhar aí aos 11, 12 meses, como a gente tem hoje realidades, fazendas que têm fêmeas bezerras Nelore emprenhando com 11, 12 meses e parindo aí o seu primeiro parto aos 21 meses, né? Se a gente falasse isso há 30 anos atrás, a gente escutava, você é doido, Nelore é tardio, o Nelore não consegue. Se fosse há 15 anos, você já ia escutar, ainda ia escutar. Ainda ia escutar. Hoje ainda existem pessoas que ainda contestam isso, né? É óbvio que para você fazer esse trabalho de precocidade, você tem que se preparar. A fazenda tem que ter um sistema de produção muito completo, muito controlado, né? Essas fêmeas, elas ainda, além de estarem gestando, elas estão crescendo.
e elas vão ter que parir um bezerro, e elas vão ter que amamentar o bezerro. Então, a gente tem que ajustar o manejo da fazenda e estar preparado para ter essa categoria dentro da fazenda. Mas uma vez que você tem esse ajuste, os ganhos são assim... não vou dizer significativos, potencializados. Não, eu ia dizer imensuráveis, mas eles são mensuráveis, que a gente consegue medir no bolso, aí no resultado do pecuarista.